Ó, o que que é o navicular para o pessoal aí, né? Dentro do casco tem a terceira falange, ó. Primeira, segunda, terceira falange e esse ossinho aqui. Esse é o navicular. E aí, Aproxima ó, mais. Isso. esse ossinho aqui, esse é o navicular. Tá dentro do casco, tá? Então ele tá aqui, ó, dentro do casco. Qual é a função do navicular? O navicular funciona que nem essa dobradiça aqui, tá vendo? Ele é uma das estruturas que vai permitir que o flexor profundo escorregue sobre ele e ele vai participar desse processo aqui nessa articulação. Então, quando dá problema no navicular, meu amigo, se prepara. Se prepara que o pepino é grande. Então, esse E, raciocínio, como zootecnista, esse raciocínio dos quatro eixos ali de equilíbrio, que o Adams fala, eu utilizei para todos os seminários das outras culturas que a gente tinha na formação do zootecnista lá, né? Usei até para você ter ideia, até para suinocultura eu apresentei esse tema. E teve um cachaço lá, que teve lá na suíno, um porco, cachaço, seria o garanhão dos porcos lá, para o pessoal que não está entendendo o que é cachaço aí. Ele deixou de cobrir as matrizes lá porque a unha dele, o casco dele, o eixo podofalangiano cresceu demais. Então quebrou o alinhamento da cortela com o casco. Ele sentia dor na hora de montar nas porcas. E o simples fato da gente restabelecer o equilíbrio, o alinhamento desse eixo já permitiu ele voltar. Então, na verdade, esses quatro eixos de equilíbrio vão estar relacionados a todos os quadrúpedes, tá? Vou voltar aqui para a gente encerrar a apresentação. Aí a gente faz o seguinte, Thiago, se tiver acabando, tu abre uns 10, 15 minutos lá para outro tempo e a gente vai para a pergunta, pode ser? pode? Ó, aqui ó, eixo médio lateral, ó. Se eu fosse considerar um dígito maior do que o outro, mesmo raciocínio do cavalo, tá vendo? Então vou usar dentro do que for possível o casqueamento onde eu vou equilibrar os dois dígitos, tá? Esse aí estaria relacionado ao eixo médio lateral. Curiosidade, esse aqui foi o conflito da minha vida, Thiago, esse cavalo aí. O que você acha que esse cavalo faz? Nossa. Chega mais perto. Cavalão de carroça, velho? Nossa. Ah, o que tá com O as que você pernas acha? abertas? Qual é a modalidade que esse cavalo faz? É a questão do momento da foto. Ah, tá. O que você acha que aquele cavalo ali fazia? Cavalo de carroça? Eu vou voltar lá para você olhar de novo. Você falou que Tô era de brincando, carroça. eu não sei o que é. O que você acha que esse cavalo faz aí? Ele foi o conflito da minha vida. Por que conflito? Mano, Em 2011, caramba, agora tá eu tive a travando bem na hora da felicidade. foto aí. Oi? Ó, em 2011 eu tive a felicidade de fazer estágio com Flávio, Flávio Souza. Na época o Flávio ele era ferrador da seleção de enduro. Então ele ferrava os cavalos mais importantes aí do enduro nacional. Esse cavalo ali que eu mostrei a foto é nada mais e nada menos que o campeão dos 120 quilômetros. Então é um cavalo Caramba. que corria em um dia 120 quilômetros, tá? Para nível de reflexão ali, o que mais me espantou não era ele correr 120 quilômetros, era a idade dele e a idade dos competidores que correm 120 quilômetros. Ó, então, ó, esse cavalo aqui, ele, pro pessoal que chegou agora aí, ó, foi o cavalo, como é que eu disse, Thiago? Foi Campeão cento e o, vinte. eu sei, mas eu digo, foi o conflito da minha vida, né? Ah, sim. Por que conflito da minha vida? Porque esse cavalo, ele conseguiu trazer para mim reflexões. Ele era um campeão de enduro. Só para você ter uma ideia, tem uma prova que desses campeões dos 120 quilômetros no mundo, tem uma prova na Arábia Saudita que tem os 160 quilômetros. Então, os cavalos no mundo que conseguiram atingir os 120 reúnem os campeões e aí vai ter a prova de 160.
tá? Então, um Entendi. cavalo correr, dentro das modalidades que eu tive a oportunidade de passear, a prova que mais exige, que o cavalo tem que ser cavalo mesmo, é o enduro, tá? Então, o que mais me choca nessa situação aqui da prova de enduro é a idade dos cavalos correndo 120, 160 quilômetros. A idade vai variar de 12 a 16 anos, Thiago. Então, vou repetir. Então, um cavalo de enduro que corre 120 quilômetros ou 160, ele está entre 12 e 16 anos, tá? E aí o conflitante é o seguinte: por que em outras modalidades a gente com um cavalo com 5 anos, 7 anos, 4 anos, a gente está aposentando esses cavalos? Já que e Aham. o que o enduro faz? O que o salto às vezes faz também? Eu vou dizer o salto porque eu tive a felicidade de participar das Olimpíadas, né? Em 2016 eu participei do time olímpico e eu vi com os meus próprios olhos cavalos de 18 anos saltando 1,60 m, né? Se eu não estiver enganado, 1,60 m entre 1,80 m eu acho que é a prova final. São culturas, o enduro e o salto, bem preservativas, tá? Onde o equilíbrio e o ferrajamento de casco são primordiais para os resultados que esses atletas esperam alcançar. Então não tem como pensar em bons resultados, Thiago, não tem como pensar em alta performance se não pensar no equilíbrio correto do casco, tá? E o equilíbrio correto desse casco vai estar nesses 4 eixos de análise aí que a gente estava falando. Beleza? Show. Dentro disso, Ô, essa Cacá, Cacá apresentação, apareceu, Cacá, tá sumida. Pode dentro falar. disso, Thiago, tem uma segunda parte dessa apresentação que a gente faz ela daqui a 15 dias aí para o pessoal que está acompanhando a gente aí, que vai destrinchar alguns raciocínios aí da influência de aprumo sobre o equilíbrio de casco. E aí a coisa começa a ficar mais concreta, tá? Vamos abrir para perguntas aí, pessoal e sua, não sei como é que você quer conduzir. Tem uma pergunta do Lucas aqui. Foi a única pergunta que o pessoal mandou na live anterior. O Lucas perguntou aqui, se for desequilíbrio por falta de casqueamento, pode fazer o casco equilibrar em um casqueamento? Se for desequilíbrio por falta de Casqueamento. vai depender da quantidade de casco que tem, né? Aí é uma boa pergunta do Lucas. Essa é uma dúvida nossa, né? Como é que eu sei que tem bastante casco e que tem pouco casco, Thiago? Como é que eu vou saber quanto que eu vou tirar de casco e o quanto que eu vou deixar, né? Vou usar uma frase do velho Furquim. A gente erra por tirar demais, não por deixar casco sobrar. Então, na verdade, eu tenho que ter claras referências, talvez aqui via live eu não consiga definir isso bem, mas eu tenho que ter claras referências de que é excesso de casco para eu poder retirar esse casco e assim restabelecer o equilíbrio dele. Mas eu tenho que ter consciência também que se eu passar desse excesso, eu vou sensibilizar esse casco e aí eu posso fazer cavalo mancar pela minha ansiedade. Às vezes, quando. Então, fica a dica aí para o pessoal. Às vezes, quando é o primeiro casqueamento e eu estou inseguro nas minhas referências de casco, para saber o que é excesso, não é? Talvez a gente não vá conseguir, talvez não, a gente não vai conseguir definir isso bem aqui. Só de uma maneira prática eu consigo melhorar isso. É, eu mexo pouco no casco, coloco a ferradura e espero esse casco crescer. E aí no mês seguinte eu mexo mais. E aí eu vou entrando. Aí eu vou conhecendo o cavalo e criando referências mais precisas sobre esse excesso de casco, tá bom? De uma maneira Show. simplória aqui. Então a dica que fica aí pro Lucas aí é, num primeiro momento, avalia se você tiver confiança. Não, Irene, eu tenho muito casco e o casco está desequilibrado. Então você vai retirar aquilo que, na verdade, o desequilibra, vai tirar o excesso, né? E aí restabelecer a forma. Daí a necessidade de utilizar, às vezes, ferradura, tá? A maneira que a gente vai proteger esse casco aí para poder crescer casco, para eu ter condições de trabalhar equilíbrio de casco. Você pode usar, Thiago, ferradura de ouro, ferradura de alumínio importada, pode usar tudo. Se o casco não tiver equilibrado da maneira correta, não vai servir de nada.
tá? Um casqueamento e um ferrajamento básico bem feito é isso que vai trazer resultado para o cavalo aí, beleza? A Renata mandou a pergunta aqui. Renata, não adianta mandar foto no direct que eu não consigo sair daqui da live para Tem um olhar. monte de pessoas chamando direct aqui, Thiago, e eu não sei se eu vou conseguir responder também. Não tem como responder pelo direct. É, A Renata botou aqui. Acho que foi o que você falou que ela no começo. Você começou falando do Flex Boot, não foi? Foi. A Renata acho que ela não estava. Repete para ela. Queria saber. Opa, peraí. Queria saber se ele conhece o Flex Boots e a opinião dele sobre. Te mandei por. Que mandou por direct. Explica para ela de novo, o pessoal que entrou depois. Flexboot lá, ele, se você tem um cavalo, tá? Que eu vou na padaria ali pertinho na esquina, quero proteger o casco do meu cavalo no asfalto, você coloca ele. Quando você chegar em casa, você tira. Duas preocupações ali do Flexboot seria a falta de oxigenação que ele traz para o casco. Ele, na verdade, está vedando a região da sola. O casco ele precisa de uma oxigenação natural. Tá? Além disso, ele vai limitar a propriocepção, a percepção do casco com o tipo de solo que ele vai estar percorrendo. E o que a gente discutiu detalhadamente no início dessa apresentação, eu até aconselho a Renata, que você falou, Isso. ela rever de repente o início lá da outra apresentação, que a gente detalhou bastante. Eu até falo mais detalhado disso, é que a flexibilidade do Flex Boot, né, vai trazer danos à lâmina do casco. Então, na verdade, nas Olimpíadas ou em qualquer prova de alta exigência que eu participe, que eu vá assistir os cavalos trabalhar, ninguém utiliza ferradura de borracha. Porque a borracha, o excesso de elasticidade de ferraduras ou de proteções de casco de borracha podem trazer dano às lâminas de casco, tá? E aí eu recomendaria a Renata dar uma olhada lá no início da nossa apresentação, onde tem aquela imagem anatômica, comparando o bípede, o quadrúpede, e a gente discute melhor. Obrigado a pergunta, Renata. Olha, uma coisa que vamos aproveitar que o pessoal não mandou pergunta. Você quer segurar aí até 8h30, tá bom? Toca, manda ver. Vamos ver que a Renata agradeceu aí, ó. Show, obrigado. Betão entrou, Alberto tá aí, ó. Olha ele Alberto, aí, Mirante. Betinho, Carlinhos Sartori, tá? Turma joia aí que a gente já conheceu para esse mundo do cavalo aí. O Ô, Adriano, Lucas, achei do legal Lucas tá você aí, dar não uma. tá? Oi? Lucas do encontro. O Aproveitar o Lucas tá, Lucas aí, eu mandou vi uma ele. pergunta. Só aproveitar aqui o merchan aqui da pessoal. O encontro de Horsemanship tá de pé ainda esse ano e vai para outubro a princípio aí, né, Lucas? Depois o Lucas escreve um salve aí e vai ter outras lives lá no encontro também. Eu participo da organização, eu, Paulo Ayala, Lucas e o Vitão. A gente está junto Paulinho tá nesse aí time, também. pensando aí no encontro de Horsemanship aí, que é um encontro, Thiago, que você tem que estar, cara. Você tem que Eu tava vir aqui, programando para ir esse ano. por favor, hein? E o Alberto é um dos palestrantes. Show. Aí o Lucas aí, ó. Show. Fala aí das perguntas. Então, cara, é uma dúvida assim que geralmente o pessoal tem, a gente já conversou disso, mas às vezes tem algumas pessoas que podem não ter essa noção. Com relação, você falou de preservar o casco, tudo, né? Vamos falar um pouco mais específico da ranilha, da região da ranilha do bulbo ali, que é a região, para você explicar ao pessoal, que é uma região que ela tem um movimento, né? Ela tem uma elasticidade. Explica o porquê a gente não deve, que antes a gente no começo lá na rural, quando você ferrava os cavalos para mim, tirava bastante a ranilha, né? Depois começou a preservar mais a ranilha, que eu vou deixar você explicar melhor. E explicando qual é a função dessa distensão que acontece no casco ali com relação ao fluxo sanguíneo, aquela explicação toda. Show. Boa pergunta. No início da minha vida profissional, né, Thiago, você que acompanhou bem isso de perto, Gente, Irineu, rapidinho. Irineu, ele andava na rural. Gente, quem conhece a rural é enorme, enorme. Irineu andava numa bicicleta, era Calói ou era Monark? Vamos fazer propaganda aqui. eu acho que era o Monarca. Ele tinha uma mochila que ele carregava uma grosa, uma rineta, uma torquês e um tripézinho que ele tinha, que era o tripézinho a bigorna. Desse tamanho assim, ó. Botava na mochila e Irineu de bicicleta, ó, andando pra rural afora.
E eu todo cagado, todo fedendo cavalo também de bicicleta. A Ia gente pra, ia mexendo pra na aula, bola. ia pra aula, o pessoal sentava e ficava olhando no pé assim, ó, pra ver se alguém tinha pisado na merda, porque eu chegava, eu já sentava lá no fundo da sala, assim, ó. E eu fedendo a casca de cavalo, né? Bons tempos, né, meu amigo? Bom tempo. Mas explica aí a questão do... Então, a ranilha a gente Ó o tem. Jean, o Jean não tá deixando a gente mentir sozinho, ó, o Jean falando a verdade. Jean, você estava lá. Nesse casco aqui, por eu ter aberto ele e tal, a gente está sem a estrutura de ranilha, que vai estar aqui no meio aqui, Sim. tá? E o Thiago falou, apesar do casco ter essa estrutura rígida, né, essa madeira, ele aqui atrás ele é flexível. Então ele tanto faz o movimento de expansão como de supinação e depressão, né? Ele tanto movimenta para abrir levemente, lógico que ele não abre isso aqui, mas ele expande, retrai, sobe e desce. E aí, nesse movimento, a ranilha, ela é uma estrutura elástica que vai estar diretamente ligada ao coxim plantar, que é a outra estrutura que está internamente no casco, aqui acima dela, e ela vai participar do bombeamento sanguíneo, tá? O que as pessoas é muito comum as pessoas falarem, Tiago, é que a ranilha é o amortecedor do casco. Não. Quem é o amortecedor do casco são os tendões e ligamentos ali. É lógico que esse processo de expansão e retração diminui o efeito do choque, mas a principal função da ranilha é participar do processo de bombeamento sanguíneo. Já que ela é essa estrutura participando desse processo fisiológico do casco de bombear, de auxiliar o retorno venoso, a gente hoje, é claro para a gente, o quanto a gente puder preservar dessa estrutura, facilidade eu vou estar trazendo ao casco. Agora, se eu tiro muita ranilha, se eu invado muito esse casco, como eu fiz durante muitos anos isso, eu limito todo esse processo fisiológico de retorno venoso, tá? Show. Eu vi que saiu umas perguntas aí. Deixa eu olhar aqui. Tá, Bruna aí. Bruna, bom te ver. Ó, a Bruna tá em todas. Aqui, ó. Fazenda extrema. Animais que não são de competição, que é montado 3, 4 vezes por semana. É necessário ferrar? Aí você vai ter que avaliar a questão de desgaste e crescimento, né? Onde é que esse cavalo anda? Como é que está a questão de treinamento desse cavalo? Se você está começando a exigir, lembra que a única maneira da gente fazer com que o casco cresça é tendo uma proteção. Se eu vou fazer com que ele ande em diversos tipos de ambiente, eu vou ter que me preocupar com essa proteção, sim. Mas assim, empiricamente, eu não vou conseguir ser preciso aí dizer se seu cavalo realmente precisa ou não de ferradura. Deixa eu dizer uma coisa, Thiago. Vai existir situações, tá? Em determinados cenários, que é possível sim trabalhar o cavalo sem ferradura. E esse casco ainda vai crescer. Então, que nessa pergunta é a chave aí, é a pessoa avaliar com o profissional lá que cuida dos cascos dela, se a relação crescimento-desgaste está sendo maior, ou menor, no caso do crescimento, né? Certo. Deixa eu ver aqui, tem mais uma pergunta aqui. Só lembrando, pessoal, que na verdade a gente fez parte da apresentação que está resumida em equilíbrio de casco, mas a gente vai fazer uma segunda live aí falando da influência de aprumos, né? Daqui a 15 dias, sem ser a outra semana, na outra, na quinta-feira, a gente fala, né? Da influência do aprumo no equilíbrio de casco, Thiago. Show. A Amendoeira Ranch perguntou aqui, como manter um casco bem hidratado e flexível? Boa pergunta. O principal fator para isso está diretamente relacionado à alimentação e ambiente, tá? Então, Irineu, a alimentação tem influência na questão de hidratação, não hidratação, mas de flexibilidade desse casco, tá? Quando a gente pensa em hidratar o casco, na verdade, a gente pensa em hidratar, a única maneira que tem seria a nível interno, né? Pensando em água, minerais ali,
né? E aí isso está diretamente relacionado aí à alimentação desse cavalo. Desde a qualidade da pastagem dele a rações de boa qualidade. Mas se tratando a nível de proteção de casco, tá? Eu estou fazendo essa pergunta porque essa é uma pergunta comum e as pessoas confundem às vezes hidratação com, na verdade, o selante que a gente pode passar no casco para diminuir o ressecamento desse casco, tá? E aí, o que é comum a gente usar? Sebo de carneiro ali, derretido, né? É o mais comum e usual. O que o sebo de carneiro derretido vai fazer? Ele derretido, ele fica líquido ou pastoso, você passa ali no casco, na muralha do casco, tá? E aí ele seca e cria um selante, onde na verdade ele não permite que esse casco ele perca tanta água em ambientes ressecados, em ambientes secos, e em ambientes úmidos não entre tanta água para o casco. O casco ele tem essa capacidade de troca com o ambiente, tá? De tanto receber água quanto doar água para o ambiente. E aí o objetivo da gente passar o verniz é justamente esse. Vou aproveitar e dar uma dica, ó. Se o Marcão tivesse aí dicas de cavalo aí, ele ia usar essa dica lá para ele. No Instagram dele lá, ó, Thiago. O selante deve ser passado somente na região de muralha, ou seja, em cima. Nunca passar na sola. Por quê? Porque, na verdade, quando você sela a sola, você está diminuindo a oxigenação naquela região. E está favorecendo a proliferação de micro-organismos anaeróbicos, que geralmente são os patógenos de casco. Então, para selar casco, para você passar, como algumas pessoas de maneira equivocada falam, hidratar o casco, só vai passar o selante por cima de muralha, nunca em sola. Cuidado com a utilização de pastas que tenham alcatrão no meio dela. O alcatrão, sim, aí eu vou usar em sola. Tá? E, na verdade, controlando periodicamente, porque o alcatrão tem uma ação residual grande e ele é bactericida e fungicida. Usado na muralha, ele pode ressecar essa muralha. Olha que legal. Show. Tem mais pergunta aqui. O Max. Aqui é Max. Balanceamento dos cascos. São individuais por membros ou pares, dianteiros e traseiros? Excelente pergunta, Max. Legal, né? Muito, muito boa pergunta. Durante muitos anos, a gente considerou, na verdade, falando biomecanicamente, a matemática ela é uma das ciências que vai organizar os pensamentos biomecânicos, mas em conflito, biologia não é matemática. Que eu vou dar? Vou ser mais claro e não tão técnico. Eu, Irineu, tenho a perna direita minha 1,5 centímetro menor do que a esquerda. Eu uso uma palmilhazinha de 1,5 centímetro para compensar. Na verdade, até minha bacia, nível lombar e tal, quando eu uso a palmilha, diminui um pouco as dores. Tá? O que eu estou querendo dizer? Essa assimetria, essa desigualdade entre os membros acontece na biologia. Na matemática, estruturas matemáticas vão ser exatamente iguais. Pensa num carro e divide ele no meio. Os 4 pneus ali, a área de balanceamento, né, tanto dos anteriores quanto dos posteriores ali do carro, vai ser igual, porque é uma estrutura criada de maneira matemática. Uma estrutura criada de maneira biológica, ela não é precisamente exata. Então, se eu, Irineu, fosse um cavalo, a minha perna menor, ela teria o casco mais encastelado e a outra perna teria um casco mais um pouco deitado. Durante muitos anos eu casqueei cavalo, seguindo a teoria de que todos os cascos têm que ser iguais. Hoje, a gente sabe que cada casco é trabalhado na sua individualidade. Tá? Então, o casqueamento vai ser feito para cada membro. A grande maioria dos cavalos, ela é simétrica com os membros contralaterais. Existem cavalos que vão ser todos os 4 cascos do mesmo tamanho, mas tem cavalos, na grande maioria, que os anteriores são próximos de si, e tem cavalos, na grande maioria, que os posteriores vão diferir do tamanho dos anteriores, tá? Mas a nível de casqueamento, hoje eu me preocupo com a individualidade de cada membro.
Cada membro deve ser trabalhado na sua individualidade. Se esse cavalo ele for simétrico, em condições naturais, o casco ele vai se apresentar dessa maneira. Show. O professor de Muay Thai entrou aí, ó. Tá me vigiando. Quem? Professor de Muay Thai, Lucas. Rush, Lucas. Os... A gente fala rush. Rush. Vamos lá, pergunta. Esse cara aqui, você conhece ele? Felipe, lá de Seropédica? Filipão? É. Por que os nordestinos que trabalham na vaquejada não usam ferradura e os animais têm o casco perfeito? Acho que aí tem uma generalizada, né? Não, eu tive no Nordeste, de uma maneira geral, é cultural. Mas tem a galera que está mais à frente, Eu tive dando uns cursos lá e, de maneira geral, a galera não gosta de ferrar o posterior. E alguns não gostam de cavalo ferrado. Mas isso é uma questão da cultura, da maneira como a informação chegou para eles, né? Ferrar o posterior, segundo a alegação deles lá. Porque quando o cavalo se alcança, ou quando o vaqueiro cai, o posterior pisa em cima, se tiver ferrado, vai machucar o cavalo ou vai matar o vaqueiro. E aí eles preferem não colocar ferradura. Uma coisa que talvez não influencie tanto, Thiago, é a gente considerar o tipo de terreno que o cavalo de vaquejada está correndo, né? É uma pista de areia fofa. Então, para alguns cavalos, esse tipo de terreno é bem funda. Não tem uma significativa, não vai ter um significativo de desgaste de casco de cavalo. Porém, Thiago, eu quero abrir um parêntese aqui. Dentro das seleções, hoje está começando-se a introduzir na vaquejada cavalos de linhagem de corrida, do quarto de milha. Algumas linhagens específicas da linhagem de corrida dos quartos de milhas, pista de areia é o suficiente para quebrar casco de cavalo. E aí, inevitavelmente, esses cavalos, por mais que estejam correndo em pistas de abrasividade baixa, ou seja, pista de areia fofa, vai ter casco quebrando. Então, se faz necessária a utilização de ferradura. Daí precisa da interpretação do profissional lá de ferrajamento. Tailete está aí, nossa contemporânea. Aí, mandei um oi para ela aí. Seja bem-vinda aí, Tayla. Saudade, minha amiga. Você já fez umas lives com a Tayla, né? Podia trazer de novo aí para os outros temas. Vamos estudar mais um outro tema para a gente trazer. O Flavim 321, o pessoal aqui do Nordeste já estão se adaptando a ferrar os 4 membros, a cada dia aumentando, cada dia mais. Isso aí, Flavinho é um amigo lá de Quixeramobim, Ceará. Lembranças a todos aí, Flavinho. Obrigado a participação. Tem uma última pergunta aqui, se ninguém mais se pronunciar, que é de um cara também, que é um cara parceiraço nosso no Senar lá no Rio. Quem é? Senar do Rio? Paulo Ayala. Hã? Parceirão no Senar do Rio? Paulinho. Mais especificamente, 2 barras. Então, peraí. Carlos Sartori. Bom, rapaz, você me bate de vergonha, mas... Pode ser parceiro do Senar. Aí lembrei do Paulinho, mas em 2 barras onde a gente sempre está, né? Carlinhos Sartori. Carlinhos Sartori, lá do Aras CSV, criador de manga larga. Além dos eixos mencionados, você faz relação com os ângulos pódio-falangiano, escápula, humeral e coxo femoral? Boa pergunta, Carlinhos. Durante muito tempo, a gente seguiu... Deixa eu começar do início, né? Há alguns anos, algumas décadas atrás, vou dizer algumas décadas, fica muito longe, né? Mas alguns anos atrás, teve uma técnica trazida de fora, na verdade, trazida e aprimorada aqui pelo Toledo, que era um engenheiro que ele defendia o seguinte: o ângulo escapulo-humeral ou coxo femoral vai ser a referência para se estabelecer lá embaixo o ângulo que o casco vai ter que ter. E aí, a gente tanto usava o artogoniômetro lá para medir essas angulações de escapulo-humeral, coxo femoral, quanto a gente usava o angulador de casco para criar a referência de como teria que ser a angulação de casco.
essa teoria de casqueamento caiu por terra a partir do momento que eu comecei a entender que o eixo podofalangiano é quem vai determinar como vai ser a angulação do casco, tá? Se a gente traçar linhas, ó, aqui, eu teria que considerar a proporção óssea até lá embaixo no eixo podofalangiana numa determinada proporção igual para eu ter exatamente o ângulo que o escápulo humeral deveria ter. Eu tive a oportunidade de casquear cavalo assim, e aí às vezes eu esbarrava com cavalos encastelados. Aí a pergunta é, por que o cavalo é encastelado, né? A grande maioria é encastelado porque tem a quartela curta. Então, a quartelinha curta, ou seja, o osso da quartela menor, não necessariamente vai ter o mesmo tamanho do osso lá em cima do húmero ou da escápula, tornando aquele ângulo lá o mesmo ângulo desse. Essa é uma teoria matemática que funciona bem para estruturas matemáticas. Para biologia, eu não uso mais essa teoria, o Carlinhos. E, na verdade, até na associação a gente não preconiza mais essa teoria como realmente trazendo resultado, tá? Tem dois comentários aqui. Excelente pergunta aí. Essa pergunta do Carlinhos aí é muito debatida em curso. O Carlinhos sempre manda umas perguntas boas aqui. O Carlinhos tá participando de todas as lives quase, cara. Tá direto aí, tô gostando de ver. CSV é o nosso parceiro lá em Duas Barras. É porque de noite não dá pra surfar, né? Senão eu estaria surfando. Verdade, Ó, fazendo Carlinhos. extremo, ele botou aqui, ó. Tem cavalo de vaquejada e nunca usei ferradura. Meus cavalos têm os cascos perfeitos, segundo quem entende. Diferente do marchador, do marchador. Isso é Aí, possível. É possível tendo bons cavalos. E detalhe, considerando o tipo de ambiente que teu cavalo trabalha, né? Tem uma coisa interessante que eu acho válido, Thiago, dizer aqui. Eu percebo o seguinte, ó, que cavalos que não usam ferradura, eu não vou generalizar aqui, tá? Mas isso é uma coisa a ser estudada, mas em vários ferradores avaliam isso, tá? Existe uma adaptação do casco a criar mais resistência ao tipo de solo. Quando você passa a ferrar mais esse cavalo, parece que esse casco ele perde um pouco essa característica de resistência. Tô sendo claro? É repete que eu como se tava eu, lendo a pergunta aqui. ó, existem cavalos que desferrados eles vão apresentar o seu casco adaptado aos diversos tipos de terreno que eles vão frequentar. Certo. Então, é muito comum no Nordeste eu ver um casco duro, rígido, forte e cavalos que não quebram tanto assim. Porém, eu alertei aí ao companheiro aí que estão entrando linhagens, aí é uma influência genética, isso vai de encontro ao nosso primeiro slide lá, tá? Cavalos de linha, algumas linhagens de corrida vão, independente da situação, vai quebrar casco em pista de areia fofa. Na grande maioria, 60% do que eu não vou poder falar com precisão porque eu não estou sempre lá no Nordeste, apesar de minha família ser nordestina e minha base toda do cavalo a nível de desenvolvimento ter começado com o cavalo de vaquejada, tá? Meus primos são vaqueiros, tios, né? Minha mãe nordestina, meu pai. Mas falando do cavalo de vaquejada, 60% do que eu encontrei, vou dizer, eu sei que é difícil usar um número, né? Falando de estatística, a gente tem que ter uma coisa exata, mas eu estou só supondo aqui, na minha experiência, minha opinião, podem ter uma boa resistência trabalhando na pista de areia ali sem usar ferradura. Mas considere que a pista de areia que ele vai trabalhar é bem fofa e grande. É diferente de algumas pistas que a gente vai utilizar para cavalo de tambor, até mesmo a pista da Olimpíada para cavalo de salto. A pista era de areia, só que tinha uma mistura de vários elementos, até borracha picada tinha nela. E detalhe, chegava um determinado momento de profundidade, embaixo era resistente, não era tão fofa. Então a gente tem que considerar, e esse é o futuro dos ferradores, estudar bem o tipo de terreno que o cavalo vai correr. Porque isso vai ter uma influência e isso vai mudar bastante tipo de ferramentamento que a gente pensa para os cavalos aí, tá? Não pode generalizar, né, Nil? Eu acho que é o futuro, falando de maneira futura, Thiago,
Em 2017, a equipe do professor Hughes, lá nos Estados Unidos, falando a nível científico, eles pesquisaram a influência, pegaram sensores de casco e avaliaram pressão da ferradura no casco e da ferradura no solo. Olha que parada louca, olha onde é que os caras já estão pesquisando. Pegaram sensores de pressão, colocaram entre ferradura e casco e entre ferradura e solo. E aí ele avaliou 4 tipos de terreno. 3 eram penetráveis e 1 não penetrável. O não penetrável, perdão, 3 eram não penetráveis e 1 penetrável. Penetrável, areia fofa. Os outros 3 eram pista de borracha, areia dura rígida e esteira de cavalo. E aí ele observou que para cada tipo de ferradura, em cada tipo de terreno, as pressões eram diferentes do efeito de solo para ferradura e de ferradura para casco. O que ele já está? Ele conclui esse experimento, ele avaliou próximo de 30 tipos de ferradura. Ele conclui nesse experimento o seguinte, ó, que precisa-se de mais estudos científicos para comprovar algumas coisas, mas ele já mostrou ali nesse experimento que as pressões mudam para o tipo de terreno. E nós, ferradores, estamos acostumados a pensar só em um tipo de terreno, no terreno rígido. Apesar da gente saber que cavalo anda em terreno fofo, tá? Por exemplo, eu vou compartilhar uma dúvida aqui para os meus colegas ferradores. Eu tenho as minhas dúvidas se a pinça rolada realmente vai ter o efeito dela num terreno de areia fofa. Eu penso na pinça rolada tendo um bom efeito num terreno de pista sólida. Agora, será que realmente a pinça rolada vai ter um efeito num terreno, numa pista de vaquejada? Aí a gente precisa de mais informação, né, Thiago? E aí precisa de mais estudo científico aí em cima disso. Olha a Luli aí, tô vendo a Luli aqui, ó. A Luli entrou, deve estar tomando um vinhozinho lá, a Luli. A Luli entrou porque eu chamei a atenção dela hoje. E vai ter live dela lá com o Lucas no encontro, né? Aproveitar o pessoal lá, dar uma olhada lá no encontro. Mais alguma pergunta, Thiago? Tem, peraí, aguenta aí. Deixa eu pegar aqui. O Hudson perguntou aqui. Hudson Martins. Quando o cavalo arreia muito a quartela, como devo fazer o meu ferrajamento? A pergunta Hudson, por que esse cavalo arreia muito a quartela? Geralmente, cavalos que arreiam muito a quartela pode ter algumas situações, tá? E falando de conformação, cavalos de quartela longa vão ter esse tipo de comportamento. Eu tenho que considerar também que cavalos com a idade mais avançada podem ter relaxamento de suspensório do boleto, que é um ligamento que vai passar ali no boleto. E aí, em função do relaxamento desse ligamento, o cavalo pode arriar mais sim a quartela também. Eu posso também considerar que a alimentação do meu cavalo vai ter uma influência na condição muscular. Se ela tem uma influência na condição muscular, eu posso considerar que isso também vai trazer relaxamento. Então é mais amplo essa pergunta e aí vai requerer outros elementos de precisão. E aí eu vou precisar estar do meu lado um veterinário com ultrassom para estar avaliando aí a qualidade desses ligamentos, tá? Mas a nível de conformação, cavalos de quartela longa vão ter esse tipo de comportamento de abaixar. A nível de ferrajamento, eu vou estar sempre preocupando, ó. Outra coisa importante, Lucas, o desalinhamento da quartela com o casco, de maneira invertida, pode fazer com que esse cavalo também abaixe mais aí essa quartela. Então, sempre casquear esse cavalo se preocupando também com o alinhamento do eixo-pódromo falangiano. Concluiu? Concluí. Não sei se o Flávio está aí. Flávio, manda sua pergunta de novo, que ela ficou meio confusa. Acho que tem alguma, na hora de digitar, veio alguma coisa aqui que ela não tá dando para entender a pergunta. Flavinho 321, manda de novo sua pergunta, por favor. O Lucas não foi pergunta, foi palma que ele mandou aqui da resposta que você deu para ele. O Dudu, nem viu o Dudu entrar, pô, o Dudu tá aí. Dudu também não falta uma live. O Dudu perguntou aquela pergunta clássica, Irineu. A cor do casco interfere na resistência? Tem um mito que os cascos pretos são mais duros e o casco
que o casco branco. Eu acho que são iguais. Qual a opinião de vocês? A professora Dalgisa, se eu não estiver enganado, não vou lembrar o ano, mas ela fez essa pesquisa lá pela UFMG. O que que ela conseguiu comprovar? Que nos cascos escuros tem mais presença de melanina, que já era esperado, e fósforo, né? O elemento fósforo. O que que isso quer dizer? Quer dizer que, na verdade, melanina é a proteína da coloração, já era se esperado, e o fósforo está relacionado a alguma coisa aí. Só que não tem nada a ver. Na prática mesmo, ela comprovou isso. Podem existir cascos de cor clara que vão ter uma resistência boa. E casco escuro com resistência baixa. Então, na prática mesmo, eu falando, eu tenho cavalo que eu ferro, que eu casquei, que o- até cavalo de casco mesclado, que o casco branco é mais forte que o preto. Então, na verdade, isso é uma crendice passada de gerações para gerações aí, que hoje a gente já não tem influência. Lógico que eu respeito e considero a opinião dos mais velhos, mas hoje eu consigo ser um pouco mais crítico, né? Tem coisas que são verdades dentro da teoria deles, mas hoje a ciência ela vem questionando bastante a fundo isso e trazendo informações mais precisas. Então, não tem influência casco preto, casco branco. Tem uma questão individual. Ó, a pergunta do Flávio, eu acho que é isso mesmo, então. Eu não tinha entendido. Vê se você entende. Um cavalo pode vir a sentir dores no tendão TEC? Eu estou lendo aqui. O cavalo No pode vir tendão TEC sentir. em ponto do ferrujamento? Eu acho que esse TEC aí tá. Não sei o que que é esse TEC aí. O cavalo pode vir sentir dores no tendão inferior, flexor, deve ser fleck. Ah, tá. Flexão, fleck inferior O por corretor conta tá de carregamento. corrigindo. Boa pergunta, Flavinho. Sim, se eu levo em consideração que tanto ferrajamento, logicamente considerando o equilíbrio de casco antes de se colocar a ferradura, né? é, vai ter influência nessas estruturas, diretamente ligada a essas estruturas, né? O que, na verdade, no tendão flexor profundo, na verdade, a grande maioria das lesões vai estar ligada ao tendão flexor superficial. O calibre do profundo é maior, tá? Mas existem lesões de tendão profundo também. Mas a grande maioria do desequilíbrio de casco nos tendões flexores vai estar relacionado ao superficial. Ele completou aqui, ó, mesmo que a conformação dele seja de um cavalo achinelado. Eu acho que era tendão flexor mesmo, Thiago. Fleck. Ah, então E o aí corretor deve inferior, ter mudado na hora que eu ele acho que mandou. inferior. É, O Fleck, Não, o só para a gente corretor do encerrar, celular. mais duas perguntinhas que tem aqui. Uma até Vamos. está meio fora do assunto, mas a gente está com tempo, vamos aproveitar. Um ponto com alimentação com excesso de proteína pode trazer danos à estrutura do casco? Excelente. Excelente pergunta. Não falei de quem é. É amendoeira ranch. Na verdade, ó, um potro com alimentação incorreta, né, com excesso de proteína, ele pode estimular a aceleração do desenvolvimento do tecido ósseo. E aí o tecido muscular não acompanhar isso. Isso pode trazer deformidades flexurais, ou seja, pode trazer deformidades na conformação desse potro. Em consequência disso, desse crescimento acelerado do tecido ósseo não acompanhar o tecido muscular, esse potro pode vir ter desvios de conformação. Em função da conformação, que será o nosso próximo diaprumo, que será o nosso próximo tema aí da próxima live, Thiago, eu posso ter deformidade de casco. Consegui ser claro? Acabei de ter uma ideia aqui, cara. O Lucas fez aquela live aquele dia no Facebook. Eu não sabia que no Facebook podia botar 3 pessoas. Vamos combinar com o Jean? A gente faz uma, você e o Jean, e relacionar a nutrição com casqueamento, com casco?
Bora, vamos falar com o Jean aí. Vou falar com o Jean. Na verdade, eu tenho visto algumas lives no Instagram com 5, 6 pessoas aí. Eu não sei qual é o programa. Na verdade, no encontro a gente não conseguiu, a gente fez pelo Facebook. Mas eu vi gente fazendo no Instagram, tem algum programa que você tem quase que uma convenção de pessoas ali dentro aí É fazendo aí. mesmo? É, Tem que descobrir isso eu já, aí. eu já vi. Mas a gente Quem pode mais? pensar em fazer. A Neia, ela mandou aqui, qual o ferrajamento ideal para cavalo com problema navicular, para a gente encerrar? Essa aí é uma pergunta bem detalhada. Ó, o que é o navicular para o pessoal aí, né? Dentro do casco tem a terceira falange, ó. Primeira, segunda, terceira falange e esse ossinho aqui. Esse é o navicular. E aí, Aproxima ó, mais. Isso. esse ossinho aqui, esse é o navicular. Tá dentro do casco, tá? Então ele tá aqui, ó, dentro do casco. Qual é a função do navicular? O navicular funciona que nem essa dobradiça aqui, tá vendo? Ele é uma das estruturas que vai permitir que o flexor profundo escorregue sobre ele e ele vai participar desse processo aqui nessa articulação. Então, quando dá problema no navicular, meu amigo, se prepara. Se prepara que o pepino é grande. Na verdade, é síndrome do navicular, porque o diagnóstico ali tem que ser um diagnóstico bem preciso, Thiago. Pode ser na bursa do navicular, que é uma questão ali na articulação, pode ser desmineralização do navicular. Então, às vezes, a gente vai precisar usar recursos onde a gente alivie a pressão do flexor profundo no navicular, e aí isso tem que mudar a angulação do casco. Às vezes tem que usar uma ferradura talonada. Hoje a gente usa, o pessoal, alguns veterinários pedem a ferradura com talão cebola, a Onion Hill. Outros pedem ferradura fechada e o objetivo é diminuir a ferradura fechada, ela vai diminuir. Isso aí é papo para uma live de ferramentamento terapêutico, mas vale a pergunta. As ferraduras vão diminuir esse movimento de flexibilidade que você estava mostrando do casco, né? Ferradura fechada e tal. Quando ela diminui um pouco a pressão sobre o navicular. O que eu posso dizer a nível de navicular é que tem que testar a ferradura, tem que ver em que grau esse cavalo está a nível da síndrome. Às vezes vai precisar fazer uma desmotomia ali, neurectomia, perdão, desmotomia não, neurectomia seria o corte do nervo que faz contato direto ali no navicular para tirar toda a sensibilidade do casco ali, para a gente prolongar o tempo de vida útil desse cavalo. Às vezes o ferrajamento, só a ferradura não é o suficiente, tem vários outros elementos que vão precisar, e aí seria legal convidar um veterinário aí da área de ortopedia, Thiago. Vou ver com o Júlio. Júlio. Eu gosto muito de Netflix. Júlio. De repente seria legal convidar o Júlio aí para falar da navicular, das doenças mais comuns aí a nível, né? Tanto ele vai estar, ele tem recursos aí a nível de ferramenta, tanto de raio-x, de ultrassom, que ele vai Então, isso que eu ia detalhar aí. falar. Nessa questão da pergunta dela, é muito importante o trabalho do ferrador junto com o veterinário, né? Sim. Agora, uma coisa importante dentro dessa pergunta dela é que o desequilíbrio de casco pode acelerar, principalmente a gente se referindo ao eixo podofalangiano aí, ó, pode acelerar a síndrome do navicular. Quartela casco desalinhados fazem com que o flexor profundo empurre mais o navicular para cima. Isso pode acelerar o desgaste ali da bursa e acelerar a pressão sobre ele, trazendo mais dor. Um bom casqueamento, um bom ferrajamento tem chance de prolongar as pressões, aliviar as pressões sobre o navicular, consequentemente prolongando o tempo de vida útil dele. Tem uma questão, um estudo já indicando a influência genética passada de pai para filho para desenvolver tanto síndrome navicular quanto laminite. Tem uma Você propensão vê que genética, né?
Cavalos com predisposição, sem fazer exercícios intensos, vão ter síndrome navicular e laminite. Olha que parada louca, né? Falando em laminite, a última pergunta agora para a gente encerrar. O Fábio Stefano mandou aqui. Um animal que já teve caso de laminite pode voltar aos treinos normal? Vai depender. O laminite é um tiro no escuro, né? Se a recuperação dele foi boa, se a rotação da terceira. Se ele não teve rotação de terceira falange, isso dá condições que ele volte sim aos trabalhos normais. Se ele teve rotação de terceira falange, o tempo vai ser mais demorado, a recuperação desse casco, a reorganização do estojo córneo vai levar mais tempo. Então esse cavalo ele vai ter o seu movimento alterado por uma nova posição óssea, mas é possível que ele volte ao trabalho sim. Se a gente teve o cenário positivo da recuperação da laminite, os cavalos voltam à atividade, tá? Porém, alguns não vão ter o resultado que tinham antes, em função do novo posicionamento ósseo da terceira falange. Mas se ele não teve rotação de terceira falange, e a gente resolveu isso no início, de maneira acelerada, o problema é que vão resolver a laminite é esperar ela se piorar, né? Quando você já se resolve, identifica e resolve na hora, você tem chance de não dar de dar condições de que ela piore. A rotação da terceira falange é um dos estágios que a gente não quer que aconteça. Não acontecendo esse estágio, o teu cavalo vai voltar a trabalhar bem. Muito bom. Meu amigo, sempre bom estar contigo. Bom, Deixar né, um cara? abraço aí para. Vamos aproveitar que a gente tem tempo? Vamos ver quem tá aqui, ó. Tem 24. A Ariane acabou de entrar. Lembra da Ariane Baião? Lembro, Ariane, Ela teve zootecnista. neném agora. Pouco tempo. Ó, tá aí o Verdade. Jean, o Lucas. Parabéns aí, Ariane. Pela mamãe aí, pela filhona. Ó, tá aí, ó. Jean, Lucas, Dudu, Rafael Guzerá, Gabi, Jefinho aqui de Passa Quatro, Carlos Sartori, obrigado mais uma vez. Renatinha, Renata Vilares está aí. O André, Luara, Ariane, Amendoeira Abraço, Ranche, Lucas. Maria da Glória, Fazenda Extrema, Filipão, lá de Seropédica, o Ângelo, Fábio Stefano, a Neia, o Roberto e o Max. Gente, Obrigado a todos aí. compartilha essa live com os amigos de vocês aí, vai ficar salvo no IGTV, que agora, graças a Deus, o Instagram viu nossas preces e tá Fica ficando salvo? salvo. Oi? Ah, legal. Legal, bom saber que fica salvo. Fica O no IGTV. registro, né? Quem perdeu as passadas, ó, segunda-feira, quem não assistiu, a live da Cláudia Lechonsky, vai lá no Instagram, no @cttm_sl, procura lá a live da Cláudia, que foi um show, cara. Cara, que a Cláudia é uma filósofa equestre. Que reflexão, hein? Aí, para completar, na terça-feira, Isabel Lengruber também fez um trabalho com a gente ali na terça-feira, Isabel teve. maravilhoso. E para Legal. encerrar a nossa semana de live aqui, essa semana a gente teve 3 lives, olha para você ver, essa semana foi recheado. Vem o nosso amigo Irineu Fernandes aí com essa aula de equilíbrio de casco. Mais uma vez, muito obrigado. É Obrigado a sempre um você. prazer. Lembrando que tem uma segunda parte. A gente faz essa segunda parte aí de equilíbrio daqui a 15 dias. Vamos Tá, continuar. pessoal? Quem se interessou aí pelo tema, a gente vai compartilhar com vocês aí a segunda parte. Olha lá, o Lucas está Abraço aí falando. pra todo Lucas, fala mundo. aí, Lucas. A live da Cláudia. O Lucas assistiu hoje, ó. Foi top. Muito, A muito Renata também. A Renata assistiu também. Foi top. Gente, brigadão. Tá salvo no IGTV. Se tiver algum amigo seu que não viu, compartilha. O pessoal que tá aí que trabalha com ferrajamento, compartilha a live aí, porque isso aqui não é para promover a gente, né? É para trazer conhecimento. O que eu tenho recebido, Irineu, de agradecimento, mensagem no WhatsApp, no direct, tanto no meu pessoal como no profissional, o pessoal agradecendo, porque, assim, pessoal bem simples, sabe, treinador que eu conheço, falei, pô, Thiago, eu quero te agradecer porque pelo que vocês têm feito, porque a gente não tem condição, a gente trabalha, tem gente que não consegue assistir, agora está salvo no IGTV, o pessoal consegue assistir em outro horário, a gente não consegue, até por condição financeira aí de tempo, ter acesso à informação que vocês estão trazendo nas lives. Isso é Um muito. abraço, Glória.
é muito gratificante, muito importante. Então, cara, isso aí só motiva a gente a continuar, né, Irino? Sim. Eu fiz uma live início da semana para uma universidade de Minas, no interior de Minas, e aí a gente discutia isso, a capacidade de aprendizado que a gente está tendo aí, mal ou bem, graças ao coronavírus. Tem lives aí que o nível de reflexão e aprendizado, eu teria que ir para um congresso. A aula que a Exatamente. Cláudia, a aula que a Cláudia Lechonski deu com a live dela, que reflexão profunda. Pessoal, dá uma olhada, vale a pena voltar lá, assistir a da Cláudia, a da Isabel, a de tantos outros, né? No encontro de Horsemanship, o Lucas também tá iniciando esse trabalho. A gente vai ter a Lully aí essa semana. Teve Vai, comigo e com o sexta-feira, 18 Paulinho, horas. entre outros aí, né, que estão fazendo, desenvolvendo esse trabalho. É fantástico para a gente ampliar o nosso conhecimento, né, desenvolver senso crítico. Está sendo uma oportunidade muito grande. Eu agradeço a ti, meu amigo, a oportunidade de trazer essa reflexão aqui que você, esse espaço que se abriu para trazer a reflexão de Casco aqui, né, dos conceitos que eu acredito, que eu sigo, tá bom? Ó, e outra coisa, eu tô vendo aqui, ó, tá chegando notificação aqui, ó. Nas lives, hoje a gente respondeu todas as perguntas, mas quando fica alguma pergunta sem responder, eu coloco nos comentários das lives, marco quem fez a pergunta e quem tá aqui fazendo não é palestra, né? Essa conversa aqui. O Jean tá lá respondendo aqui agora, ó. Acabei de ver aqui, o Jean tá respondendo as perguntas da live dele de nutrição, que foi top também, tá? A gente falou sobre nutrição de potro na quinta-feira passada. É outra live Legal. também maravilhosa. Então, ó quem entrou aí, rapaz. Savinho, Savinho, chegou com o Fabinho, bonde já tá saindo já, Savinho. Corre pra você pendurar na janela aí. saudade, Filhão, meu amigo. brigadão, cara. Mais uma vez. Tamo junto. Abraço, Camargão. Com Um Deus. prazer sempre. Pessoal, um abraço aí pra todo mundo. Fique todo mundo com Deus. Até semana que vem. Ó, amanhã, 18 horas, live do Lucas, no Encontro Brasileiro de Horsemanship com a doutora Luli. Abraço, pessoal. Até mais.